Imagine o peso de um silêncio que, no fundo, você sabe que esconde algo, mas as palavras dela são tão mansas e articuladas que você acaba engolindo sua própria intuição. Existe uma frase específica, quase um mantra, que uma mulher infiel repete para desarmar o homem. E ela faz isso com uma naturalidade tão assustadora que você se sente culpado por ter desconfiado, saindo da conversa como se você fosse o vilão da história, e é justamente sobre essa armadilha mental e outras 6 sentenças de manipulação que vamos conversar hoje. Porque meu compromisso aqui é te dar a clareza que muitas vezes o coração tenta embaçar. Antes de revelarmos esses padrões psicológicos que drenam sua energia, eu quero te fazer um convite para se proteger de verdade. Inscreva-se agora no nosso canal para não perder essas orientações que são, literalmente, um escudo para sua saúde mental e emocional e nos ajude a alcançar nossa meta de 5.000 inscritos, pois quem faz parte dessa comunidade terá acesso a conteúdos exclusivos que eu não posto abertamente. Além disso, se você sente que precisa de um acompanhamento ainda mais próximo e quer apoiar nosso trabalho de forma direta, considere se tornar membro do canal clicando no botão aqui embaixo, onde oferecemos benefícios diferenciados para quem busca uma blindagem emocional completa. Respire fundo, olhe para sua realidade sem medo e me diga aqui nos comentários de qual cidade você está assistindo este vídeo. Quero saber até onde minha voz está chegando para cuidar de vocês. Quando você confronta alguém sobre uma inconsistência e a resposta imediata é um ataque à sua sanidade. Como o clássico "você está louco?", eu jamais faria isso. Você não está recebendo uma explicação, você está sendo alvo de uma tática de redirecionamento de culpa que visa destruir sua autoconfiança. Em psicologia, entendemos que uma pessoa inocente tem a tendência natural de oferecer contexto, de explicar o ocorrido com paciência, mesmo que sinta a dor da dúvida do parceiro, enquanto quem esconde algo utiliza a agressividade como escudo, fazendo com que o foco saia do erro dela e passe a ser o seu suposto desequilíbrio mental. É o que chamamos de inversão, onde ela te rotula como inseguro ou paranoico para que, nas próximas vezes, você prefira o silêncio ao conflito, permitindo que o engano continue florescendo na sombra sem que você ouse questionar novamente. Pense comigo, se você perguntar sobre mensagens apagadas e ela, em vez de mostrar a transparência do ato, perguntar se você agora virou detetive ou se está invadindo a privacidade dela. A dúvida legítima que você tinha desaparece sob o julgamento do seu caráter. E esse mecanismo é tão eficiente que muitos homens terminam a discussão pedindo perdão por terem percebido a verdade. O que é o ápice da manipulação emocional? A segunda frase que funciona como uma cortina de fumaça é o perigoso "ele é só um amigo". Não seja exagerado, uma expressão que, embora possa ser verdade em contextos saudáveis, torna-se um sinal de alerta vermelho quando usada para minimizar uma relação que cresce no escuro, longe dos seus olhos e da integração com a vida do casal. Existe uma diferença abismal entre o amigo que você conhece, que frequenta a casa e que é mencionado com naturalidade, e aquele nome que só surge quando você descobre um rastro, um comentário ou uma ligação fora de hora instantaneamente em uma amizade sagrada que você não tem o direito de questionar, sem ser taxado de controlador. Essa minimização deliberada é uma forma de fazer você baixar a guarda, tratando uma ferida profunda na lealdade como se fosse apenas um arranhão sem importância. E eu quero que você se coloque nesta situação se esse nome só aparece como defesa em momentos de tensão, e nunca em conversas casuais e alegres. Seu instinto está te avisando que essa amizade é, na verdade, um step emocional ou algo mais. Escreva sua idade nos comentários, pois dependendo da fase da vida em que você está, esses sinais podem ser camuflados de formas diferentes e eu quero te dar uma orientação personalizada sobre como blindar seu relacionamento contra esses terceiros que surgem do nada para desestabilizar o que vocês construíram. A terceira tática que eu vejo destruir homens íntegros é a ameaça emocional camuflada de ultimato: "se você não confia em mim, então nossa relação não faz sentido". Esta frase é uma das armas mais cruéis, porque ela transforma sua dúvida legítima em uma ameaça direta contra a sobrevivência do relacionamento. Em vez de você processar a suspeita inicial, seu cérebro entra em modo de pânico, processando o medo do abandono e da perda. É uma estratégia brilhante de manipulação que te coloca em um beco sem saída se você continuar investigando.
Você se torna o culpado por destruir a relação com sua desconfiança. Sebok. Parar ela ganha o passe livre para continuar agindo como quiser. Entenda de uma vez por todas que a confiança não é um cheque em branco que você entrega e fecha os olhos. Ela é construída com ações coerentes e transparência total. Alguém que não esconde nada não te ameaça com o término quando você faz uma pergunta, mas sim te olha nos olhos e demonstra, com fatos e não com medo, que você não tem com o que se preocupar agora. Preste muita atenção neste próximo nível, que é quando ela utiliza o que chamamos de gaslighting preventivo, dizendo: ultimamente você está muito estranho, está acontecendo algo com você? Aqui. A mestre da manipulação inverte o jogo antes mesmo de você abrir a boca. Pegando seu instinto, que notou o celular sempre virado para baixo ou as saídas repentinas, e transformando isso em um sintoma de um problema seu. Ela se adianta à sua confrontação, agindo com uma preocupação falsa para que você comece a se questionar se não está estressado demais ou se precisa de terapia, transformando o investigador em paciente. Essa semente da dúvida faz com que você pare de confiar no próprio olfato. Para sentir o cheiro de queimado na relação, porque ela te treinou para acreditar que o problema está na sua cabeça e não nas ações dela. Respire fundo e entenda. Se você sentiu que algo mudou, provavelmente mudou. Não deixe que essa preocupação ensaiada te faça ignorar a realidade que seus olhos estão vendo logo em seguida. Para te deixar completamente desarmado, vem o golpe da falsa equivalência. Você também fala com outras pessoas e eu não falo nada. Quando você questiona um comportamento específico, ela não responde, ela simplesmente desvia a atenção para algo que você faz, tentando fazer parecer que uma conversa de trabalho sua é igual às mensagens apagadas dela às 2 da manhã. É uma técnica de evasão para te fazer sentir hipócrita e te colocar em modo defensivo, fazendo você revisar mentalmente cada passo seu enquanto ela ganha tempo e a pergunta original morre sem resposta. Lembre-se sempre, responder uma pergunta com outra pergunta não é diálogo, é fuga estratégica, antes de avançarmos para as 2 frases finais, que são as mais devastadoras para a sua autoestima. Lembre-se de que se tornar membro do canal é a melhor forma de garantir que você nunca mais caia nessas armadilhas psicológicas, pois lá discutimos esses padrões com uma profundidade que o algoritmo comum não permite. Chegamos agora à âncela que considero a frase mais cruel de todo esse arsenal manipulador, pois ela ataca a raiz da sua masculinidade e da sua segurança própria. Se eu quisesse te trair, já teria feito há muito tempo. Pare por um segundo e sinta o peso dessas palavras, porque o que parece uma declaração de lealdade é, na verdade, uma forma perversa de estabelecer uma hierarquia de poder onde você deve ser grato por ela ainda não ter exercido o direito de te enganar. Essa frase normaliza a infidelidade como uma opção constante na mesa, tratando a fidelidade não como um compromisso mútuo, mas como um favor que ela está te prestando. O dano emocional aqui é profundo, pois ela te coloca em uma posição de eterna dívida e insegurança, fazendo você sentir que precisa provar o seu valor todos os dias para que ela continue escolhendo não te trair. É um controle emocional refinado que silencia sua voz, pois um homem que teme perder a parceira a qualquer momento acaba preferindo a cegueira voluntária à verdade que pode doer. A 7ª frase é o alicerce que sustenta todo o teatro. Muitas vezes dita com um olhar sincero desde o primeiro encontro: eu não sou como as outras mulheres. Ela usa essa afirmação como um slogan publicitário para construir uma identidade fabricada. Uma personagem de transparência absoluta que serve como o esconderijo perfeito para futuras mentiras. Ao dizer que é direta e odeia jogos, ela desarma sua guarda e faz você acreditar que qualquer sinal de alerta no futuro é fruto do seu trauma com relacionamentos passados e não de um erro dela. Mas a realidade clínica que vejo todos os dias é que quem realmente é diferente não precisa anunciar. A lealdade é demonstrada na consistência dos atos e na clareza dos momentos difíceis, e não em promessas repetitivas de exclusividade. Se ela precisa constantemente te lembrar do quão especial e honesta ela é, há uma grande chance de que ela esteja apenas protegendo a imagem que criou para que você nunca ouse suspeitar do que acontece quando você não está olhando. Entender esses padrões não te transforma em um homem paranoico, mas sim em alguém que recuperou o direito de enxergar a própria vida com nitidez e coragem. Todas essas 7 frases compartilham o mesmo objetivo sombrio:
Fazer com que você pare de confiar no seu instinto para que ela possa controlar a narrativa da relação. Seu instinto é o seu mecanismo de defesa mais primitivo e eficaz, e nunca, em hipótese alguma, você deve permitir que alguém te convença a deslegá-lo em nome de uma paz falsa. No entanto, saber a verdade é apenas metade da batalha, pois o erro que muitos cometem ao descobrir essas manipulações é reagir de forma explosiva e sem estratégia, o que acaba confirmando o rótulo de louco que ela tentou te dar. No meu próximo conteúdo, eu vou te ensinar o passo a passo exato de como agir estrategicamente ao identificar esses sinais, preservando sua dignidade acima de tudo. Se este conhecimento abriu seus olhos hoje, deixe um comentário escrevendo apenas "já entendi", para que eu saiba quem aqui está pronto para viver com clareza e não com medo. Quando você começa a notar que as peças do quebra-cabeça não se encaixam, o primeiro impulso da manipuladora é atacar sua percepção da realidade, fazendo com que você duvide do que viu com os próprios olhos. Essa estratégia é uma defesa básica, mas extremamente eficaz, pois redireciona toda a carga emocional do erro dela para sua suposta insegurança. Ao rotular você como alguém que está vendo coisas onde não existem, ela cria uma barreira psicológica que te impede de fazer novas perguntas. Uma pessoa que age com transparência e não tem nada a esconder tende a oferecer explicações lógicas e contexto para acalmar seu coração, enquanto quem oculta algo prefere te fazer sentir culpado por ter questionado. Se você já sentiu que uma pergunta legítima sua foi engolida por um julgamento sobre o seu caráter, entenda que você não estava perdendo o juízo, mas sim sendo conduzido por um processo de inversão de papéis onde a vítima se torna o agressor. A insistência na ideia de que um determinado homem é apenas um amigo é uma das formas mais comuns de minimizar o impacto de uma relação que está ultrapassando os limites saudáveis do casal. Em psicologia, essa tática é conhecida como minimização deliberada, servindo para que você baixe a guarda enquanto a importância daquela pessoa na vida dela é reduzida apenas em palavras, mas não em ações. O sinal mais claro de que algo está errado não é a amizade em si, mas a forma como ela é gerida. Se o nome desse amigo só surge como uma justificativa defensiva após você descobrir algo, e nunca de forma natural no dia a dia, há um padrão de ocultamento. É fundamental observar se ela inclui você nessa dinâmica ou se mantém essa conexão em uma zona de sombra onde você é rotulado como exagerado ou controlador sempre que tenta entender o que está acontecendo. Lembre-se que mudar as palavras não apaga a profundidade de uma situação. Apenas tenta fazer com que você pare de prestar atenção ao que realmente importa. Outro pilar da manipulação emocional ocorre quando ela coloca a existência do relacionamento como moeda de troca, afirmando que, se não houver confiança cega, a união não tem sentido. Essa frase é uma obrima da coerção, pois converte sua busca por clareza em uma ameaça iminente de abandono, forçando seu cérebro a priorizar o medo da perda em vez da análise dos fatos. Ao fazer isso, ela te coloca em uma posição impossível. Se você buscar a verdade, será o responsável pelo fim da relação. Se silenciar, dará a ela o espaço necessário para continuar com o comportamento suspeito. Confiança real não é submissão nem a obrigação de fechar os olhos para o que é incoerente, mas sim o resultado de ações transparentes e consistentes ao longo do tempo. Alguém que valoriza você de verdade não ameaça ir embora diante de uma dúvida, mas se dispõe a mostrar, com atitudes, que você pode se sentir seguro ao lado dela. É nesse cenário de confusão que surge o que chamamos de gaslighting preventivo, aquela preocupação encenada onde ela afirma que você está estranho ou raro. Ultimamente, ao fazer essa pergunta, ela inverte a lógica da investigação em vez de você analisar o comportamento suspeito dela. Você começa a analisar o seu próprio estado mental, questionando se o estresse ou a paranoia estão nublando seu julgamento. Ela planta a semente da dúvida sobre a sua percepção antes mesmo de você articular o que está observando, funcionando como um mecanismo que silencia o seu instinto antes que ele possa te alertar sobre o perigo real. Essa manobra é extremamente eficaz porque faz com que você se sinta o problema da relação, enquanto ela mantém a fachada de parceira cuidadosa que só quer o seu bem. Para complementar essa tática, ela frequentemente utiliza a falsa equivalência, alegando que você também interage com outras pessoas e que ela não vê problema nisso. O objetivo aqui é te fazer sentir hipócrita, comparando situações que não possuem o mesmo peso ou contexto.
como uma conversa profissional sua versus mensagens apagadas dela em horários inapropriados. Enquanto você perde tempo fazendo um inventário das suas próprias ações e tentando se defender de uma acusação que nem existia. Ela ganha o tempo necessário para desviar o foco da conversa original e apagar rastros. Responder uma dúvida com um ataque sobre o seu passado ou suas amizades não é uma resposta. É uma estratégia deliberada de evasão que deixa sua pergunta sem solução. Chegamos então a uma das frases mais devastadoras para a autoestima masculina, que é a afirmação de que, se ela quisesse te trair, já teria feito há muito tempo. Embora na superfície isso possa parecer uma declaração de lealdade. Na verdade, estabelece uma dinâmica de poder doentia onde a fidelidade é tratada como um favor e não como um pilar da relação. Ela normaliza a ideia de que a traição é uma opção viável que ela escolheu não exercer por enquanto, colocando você em uma posição de eterna gratidão e insegurança. Um homem que se sente inseguro e insuficiente tende a não confrontar, preferindo ignorar a verdade por medo de que ela finalmente decida exercer esse direito de ir embora com outro. Por fim, existe aquela frase que funciona como o fechamento perfeito para qualquer manipulação: eu não sou como as outras mulheres. Eu sou diferente? Ela utiliza esse conceito para criar uma aura de honestidade inquestionável, fazendo você acreditar que, por ela ser supostamente tão direta e avessa a jogos, seria impossível ela estar te enganando. É o esconderijo ideal, pois ela se oculta atrás dessa imagem fabricada desde o início da relação, usando-a como um escudo para que cada sinal de alerta que você perceba seja descartado por você mesmo. Já que ela me disse que jamais faria algo assim. No entanto, a verdade é que pessoas genuinamente leais e transparentes não precisam anunciar suas virtudes como um slogan publicitário. Elas simplesmente as vivem através de ações consistentes e coerentes. Sem a necessidade de reafirmação constante, é fundamental que você entenda que conhecer esses padrões psicológicos não te torna uma pessoa paranoica ou um vilão, mas sim alguém que decidiu viver com os olhos abertos e clareza mental. Todas essas frases e mecanismos têm um único objetivo central: fazer com que você deixe de confiar no seu próprio instinto e passe a questionar sua percepção da realidade. Sentindo-se culpado por ter dúvidas que qualquer pessoa em sã consciência teria, seu instinto é, na verdade, sua ferramenta de sobrevivência emocional mais poderosa. 1. Sistema de alerta que detecta inconsistências muito antes de sua mente lógica processá-las. E você nunca deve permitir que ninguém te convença a ignorar essa voz interior em nome de uma falsa estabilidade. Ao identificar esses sinais, o erro mais comum que os homens cometem é a reação impulsiva e a confrontação direta sem uma estratégia clara. O que muitas vezes acaba validando as acusações de loucura ou insegurança que elas já prepararam contra você. O que você faz após descobrir a verdade é, muitas vezes, mais importante do que a própria descoberta. Pois manter sua dignidade e posição exige um controle emocional que a maioria não está disposta a exercer. Por isso, se você se identificou com algum desses padrões ou ouviu essas frases recentemente, é o momento de respirar fundo, buscar orientação e fortalecer sua base emocional para não ser mais jogado de um lado para o outro por táticas de manipulação tão bem ensaiadas. A verdadeira armadilha dessas justificativas é que elas são desenhadas para que você pare de buscar provas externas e comece a lutar contra suas próprias sensações internas, criando um estado de confusão mental onde a mentira dela parece mais lógica que a sua percepção. Esse ciclo de dúvida é o que permite que o engano se prolongue por meses ou anos, já que a manipulação ataca diretamente a sua autoestima, convencendo de que o problema é a sua falta de confiança e não o comportamento dela. Quando você ouve que ela não é como as outras, o seu desejo de acreditar em um amor puro faz com que você abaixe a guarda e ignore sinais óbvios, entregando a ela o controle total sobre o que é verdade e o que é paranoia dentro da sua própria casa. Portanto, se você se viu refletido em qualquer uma dessas situações, entenda que o seu corpo detectou a manipulação muito antes da sua mente racional conseguir explicá-la. E esse nó no estômago que você sentiu é a prova de que seu instinto ainda está vivo e tentando te proteger. Conhecer esses mecanismos psicológicos é o primeiro passo para retomar o controle da sua vida, pois uma vez que você entende como a peça de teatro é montada, os truques param de funcionar e a névoa da manipulação começa a se dissipar. Não se sinta tonto por ter acreditado
A capacidade de confiar é o que nos torna humanos. Mas a sabedoria de identificar quem merece essa confiança é o que nos mantém protegidos de predadores emocionais. Encerro este guia reforçando que o caminho para a liberdade emocional não é o da paranoia constante, mas o da clareza absoluta e da reafirmação do seu próprio valor diante de quem tenta te diminuir. Se este roteiro ressoou com a sua realidade, use este conhecimento como um escudo e não como uma arma impulsiva, mantendo sempre a sua dignidade intacta enquanto decide os próximos passos da sua jornada. Lembre-se que você merece uma parceria baseada em fatos e lealdade real e não em frases de efeito desenhadas para esconder traições, pois a verdade, por mais dolorosa que seja, é sempre o único solo firme onde se pode construir algo que realmente dure.